Povo de Deus, Jeremias capítulo 7 e capítulo 8, continuamos aí no mesmo contexto que você já conhece muito bem, período pré-exílio. O povo já recebeu a mensagem de que a Babilônia vai vir, vai arrebentar com todo mundo. Há pecado generalizado. Jeremias tenta orar a Deus, Deus diz que não adianta, né? Porque o povo realmente já não, não tem mais jeito. Olha só a diferença. Uma coisa é Jeremias orar a Deus e pedir para Deus não fazer. Outra coisa é o próprio povo colocar pano de saco, se arrepender, ir para o chão, chorar. Isso faria diferença, é claro. Mas Jeremias está orando para Deus não faça isso. Não, não tem jeito. Então, como é que Deus vai atender um Jeremias se o próprio povo mesmo não está arrependido? Jeremias tentou insistir, mas não teve jeito. Ok? No capítulo 7 nós comentamos isso na introdução. O pessoal acha que porque o templo está lá em Jerusalém, não tem como acontecer aquela tragédia da invasão da Babilônia. Não é possível acontecer um negócio desse. Não é possível que vai acontecer um negócio desse. Porque aqui está o templo do Senhor, né? Mas vai arrebentar com tudo. Até a arca do Senhor, tudo indica, foi levado. Os utensílios arrebentaram com tudo. Sobrou lá as partes do muro, que até hoje o judeu, ele fica lá lamentando que não tem mais templo. Já que não tem templo, me serve só o muro. Lembrando que desde aquela época, né? Depois até, não, desde aquela época não, desde da segunda destruição do templo, já depois da época de Jesus, os judeus estão com seus pecados acumulados, porque eles só têm como ter perdão de pecado com o sacrifício no templo, e o templo não tá erguido, então está acumulado desde aquela época. Por isso eles estão desesperados esse tempo todinho querendo fazer o templo. Então, só sobrou o muro nos dias de hoje, né? E todo esse detalhe aí. Então, capítulo 7 eles acham que não vai acontecer por causa do tempo. Versículo 3, assim diz o Senhor dos exércitos: emendai os vossos caminhos. Emenda esse negócio aí, pô. Tá quebrado, tá arrebentado, costura, emenda. Porque sem emendar não dá. Tá vendo? Se há um apelo para emendar, se o povo correspondesse, teria solução. Aí, por Jeremias só não, eu quero ver o povo, vamos dizer assim, né? 4, não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Tá vendo? Então não tem como, não vão. Não, pessoal, tu acha que Deus vai destruir o próprio templo dele? Tu acha que Deus vai deixar o inimigo pisar na terra santa? Isso é mentira. Isso que Jeremias está falando aí não tem sentido. É isso, é esse contexto mais ou menos está dizendo aqui. Versículo 9. Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimando incenso a Baal. Tá vendo? Então eles matavam, eles furtavam, cometiam adultério, e o tempo todo traindo a Deus no sentido espiritual com Baal. Isso aí nós já sabemos, virado o tempo do profeta Isaías. Esse adultério espiritual já é muito conhecido nosso, porque a Bíblia fala disso de maneira assim, abundante, repetidas vezes. Versículo 10, olha só. Depois que vocês fazem tudo isso, com Baal, com adultério, com tudo isso, olha o que vocês fazem. Depois vocês vêm e se põem diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuares a praticar essa abominação. O povo passava, fazia, é igual Caim, eu sempre, é o exemplo maior de Caim. O povo praticava o erro e depois ia cultuar, e achava aquilo normal. Até hoje, até nos dias de hoje. De vez em quando nós temos essas notícias, né? O irmão casado tinha uma segunda família, mantinha outro casamento, mantinha outro relacionamento com outra mulher. É isso, né? Quantos casos desses nós já ouvimos? A pessoa está na igreja, mas tinha uma vida promíscua, escondida, ninguém sabia de nada. Mas está lá na igreja.
está lá cultuando, está lá dirigindo, está lá pregando, está lá cantando, está lá dando aula, está entregando seu dízimo, entregando a sua oferta, está na vida religiosa normal, mas ainda é pecado. É impressionante como uma pessoa pode fazer isso. E é muitas dessas pessoas que falam assim, ó, elas sabem que estão erradas, elas pensam assim, eu estou errado, mas Deus sabe. É assim mesmo. É tipo assim, parece que no ego da pessoa, no espiritual, a pessoa acha que o reconhecimento dela funciona como um sangue remidor. Deus sabe. Ou seja, Deus sabe que eu não queria isso, e eu deixei me envolver, e agora eu estou apaixonado, e agora eu estou isso, eu estou aquilo, e Deus sabe que eu não queria isso, mas aconteceu e agora não tem mais como sair. Ou seja, o reconhecimento funciona como um sangue remidor. Aí a pessoa vai vivendo, vai levando, achando que esse reconhecimento é o suficiente. O que adianta reconhecer sem mudar? Não é isso? Versículo 11. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Não. Isso aqui é casa de santidade. O referencial dessa casa é casa de oração, né? Casa de bandido, de adúlteros, de prostituição, não. Não, nada disso. Não é casa de idolatria, não. Versículo 13. Agora, pois, visto que fazeis todas essas coisas, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, bem cedo, e não, quando fala madrugada aqui é cedo, né? E não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Deus insistiu desde cedo com eles. Não adiantou. Versículo 16. Tu, pois, não intercede por este povo, nem levantas para ele clamor e oração. Para, Jeremias. Nem tenta, Jeremias. Não vou te atender. Percebeu a diferença? Mais uma vez eu falo, eu enfatizo. Uma coisa é Jeremias fazer, outra coisa é o povo fazer. Porque Jeremias está fazendo algo, pedindo algo a Deus como é que fala? Em desarmonia com a realidade e até mesmo a vontade do povo, porque o povo nem sequer pediu Jeremias, não tem aqui não. O povo nem pediu Jeremias. E se pediu depois lá na frente, que eu não lembro se isso tem acontecido, o que adianta também pedir se não está disposto a mudar de vida? Não é isso? 18, versículo 18. Os filhos apanham a lenha para os pais acendem o fogo. É a mesma situação lá de Isaías, né? Rapaz, vocês vão lá na mata, vocês pegam uma árvore, corta a árvore, faz fogo dessa árvore para cozinhar, você manipula a árvore e do resto da árvore você faz um Deus para você, seu maluco. É isso que mais uma vez está falando, como já comentamos em outro capítulo, e também lá em Isaías fala sobre isso. Versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira, o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Vai consumir tudo. Porque tem animal também envolvido na idolatria. Eles usam os animais para adorar outro. Eles usam as árvores para fazer ídolos. Então, já que vocês estão usando isso para fazer isso, eu quero ver se o Deus que vocês acham que é Deus vai proteger os animais que é dado para ele, vai proteger a planta, né? A fauna ou a flora que é dado para eles. Não vai adiantar nada. Eu estou mostrando para você que quem domina sou eu. Em outro capítulo nós já falamos. Eu vou mandar a seca para vocês perceberem que eu sou o dominador da natureza. Ok? Cadê aqui? Parei aonde? Acaso, portanto, diz o Senhor. Versículo 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordenei, para que vos vá bem. Está vendo? O apelo ao retorno continua. Já tem sentença, mas continua o apelo. Se corresponder, vai ter outro fim. Versículo 25. Versículo 24. Mas não deram ouvidos, nem atentaram para andarem com seus próprios conselhos.
e dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Deus faz o apelo e eles não atendem. Meu irmão, minha irmã, Deus tem falado no teu coração? Deus tem apontado o erro na tua vida? Você tem estado consciente de pecado na tua vida? E aí, qual tem sido a sua postura? Tudo tem um tempo. A paciência de Deus tem limites, tá? Se liga, minha irmã. Se liga, meu irmão. 25, né? Enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, mais uma vez de madrugada, e eu os enviei. Jesus já falou sobre isso. Ó, há uma parábola de Jesus, ó, o homem mandou os seus funcionários, não adiantou, mandou outros funcionários, não adiantou, os profetas. Aí depois o próprio Jesus veio, não adiantou, matou ele também. Jesus falou assim, ó, vocês foram enviados profetas para vocês uma vez, duas vezes, vários profetas, não adiantou. Depois eu mesmo vim, assim já dando a interpretação. E Jesus foi lá e mataram Jesus. Depois de Deus ter enviado vários profetas, enviou o Filho. E ele mesmo veio, né? Que é o Deus encarnado. Mataram Jesus. Então o processo foi feito e eles não corresponderam em nada. 27 e 28. Dar-lhes, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dizer-lhe-ás, essa é a nação que não teve a voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Então ele está falando aqui, ó, eu vou falar, vai ser mandado, mas os ouvidos estarão fechados. Tá vendo? Não adianta ouvido fechado, deliberadamente, não adianta. Provérbio 29 fala que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ele é quebrantado sem que haja cura. Ok? 28, né? Dir-lhe-ás essa nação que não atende a voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminado. Ó, não aceita disciplina. Versículo 31. Você, meu irmão, minha irmã, você aceita a disciplina? Hein? Há muitas ovelhas que têm dificuldade de aceitar a disciplina. Existe a disciplina de banco, ficar sem fazer nada da igreja. Existe a disciplina cirúrgica, que é ser desligado para ser cuidado e depois retornar. Não aceitam. A pessoa não aceita ficar no banco, a pessoa não aceita a disciplina cirúrgica, ela quer continuar em pecado e sem consequência nenhuma. Isso acontece até nos dias de hoje. 31. Edificar os altos de Tofete, que está no vale de filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas. Olha só, coisa terrível. Uma idolatria onde filhos e filhas são oferecidos dentro do povo de Israel. Impressionante. 33. Os cadáveres deste povo servirão de pastos às aves. Então, quando chegar que eu matar, nem sepultado vocês serão. Que era uma questão, hoje já é complicado em nossa cultura, ainda mais naquela época. Um rei, um povo não ser sepultado, os bichos comer, os corpos ficarem espalhados na rua igual bicho, para serem comidos por aves de rapina. Isso é uma vergonha escandalosa, pois é isso que vai acontecer com vocês, pois é isso que aconteceu com eles. Né? E no capítulo 8 continua a mesma história, em cima do versículo no versículo 1 e 2 do capítulo 8, enfatiza essa ideia de que eles serão lançados mortos no chão, não terão sepultura, né? E no versículo 3 fala assim, ó, escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem nessa raça. Aqueles que escaparem terão uma situação de angústia tão grande, de miséria, destruição, que vão pedir a morte. Mas lembre-se que dentro dessa angústia todinha
dentro desse remanescente vai ter essa galera, esse pessoal que Deus vai levantar, que Deus vai de novo começar. Eu imagino que é uma remanescente não só dos que ficarem, mas também remanescente lá da Babilônia, porque 70 anos também, muita gente vai morrer lá na Babilônia, não é isso? Muita gente morreu lá na Babilônia. Em cima do versículo 4, na Bíblia Plenitude, o castigo é inevitável. Olha que coisa interessante. Diz-lhes mais, fale para eles, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar. Olha que coisa interessante. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar? Olha que coisa bonita. A própria palavra de Deus admitindo, falando que as pessoas quando caem não voltam. Então, ou seja, quem cai pode voltar. Aqui, indiretamente, o texto está dizendo, errar é humano, persistir no erro é burrice. Aqui, indiretamente ou até diretamente, a palavra está dizendo que ela vê como normal, entre aspas, o ato da pessoa. Ela já vê como previsível, ela já coloca como previsível, melhor dizendo, ela já vê como previsível o ato da pessoa cair e ela poder se levantar e começar de novo. Já tem essa abertura, já está no contrato. E por que não fazer? Não é isso? Versículo 7, até a cegonha no céu conhece as suas estações. Os animais, eles cumprem os seus ciclos naturais, mas o ser humano não. Né? Como pois, versículo 8, como pois dizeis, somos sábios? O pessoal ainda tinha soberba. O pessoal ainda se achava a última cereja do bolo. Complicado. Há pessoas que estão na lama do pecado, mas se acham o bambambam do negócio. 10. Darei suas mulheres, olha só. Darei suas mulheres às outras. Já tinha falado isso no outro capítulo. Esse é um daqueles pontos que a gente olha assim, meu Deus. Deus está fazendo isso aqui, meu irmão. É o próprio Deus mesmo. Vou pegar a sua mulher, que eu vou dar para outro cara, e para o inimigo ainda, tá? Da Babilônia. Vai perder a sua mulher para o gentil, que eu vou fazer isso. Tá vendo aí? Mais um ato de Deus que para nós é escandaloso. Mas, Senhor Deus, que isso, Senhor Deus? É isso mesmo. É a ira. É o resultado da ira. Ok? Desde o menor até ao maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, versículo 10. 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, Jeremias estava profetizando a ira de Deus, a correção de Deus. Veio um falso profeta, que destruição nada, fica tranquilo, né? Aí cantava, eu imagino que tinha aquele hino de vitória, aquela pregação gostosa que massageia o ego, que dá esperança. É o que acontece no dia de hoje, meu irmão. Que Jeremias o quê? E mais uma vez eu falo, entre uma palavra de chicote e uma palavra de afago, quem pensa vai querer mais? É o que estava acontecendo naquela época. É o que acontece hoje. Cometem abominações, versículo 12, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Que coisa é envergonhar-se. Já estão cambados de sem vergonha. Chegou ao nível que a podridão já não atinge mais. Não vou falar aqui diretamente, mas você deve lembrar. Eu lendo essas coisas, eu lembro de uma cantora aí, famosa, né? Novinha, bonita. Começa com a letra A. E depois tem a letra N. Rapaz, impressionante. Pessoa totalmente voltada para orgias, para o hedonismo. É aquele tipo de pessoa que inclusive conhece o Evangelho, mas que já perdeu a esperança de algo depois. Meu irmão, quando se perde a ideia de Deus, de algo depois, de juízo final, de céu ou de inferno, se perdeu isso, é até lógico.
comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos aproveitar o máximo que pudermos, porque a vida é assim, nós já sabemos. É o tempo todinho. Nós somos surpreendidos. Todo ser humano é assim. Você que está aí ouvindo, eu que estou aqui falando, nós já sabemos disso. E aí, quando você não tem esperança nenhuma, você vou curtir logo, cara, o quê? Todo mundo está doente, todo mundo está com sintomas. Todo mundo sabe que o risco é iminente, direto, constante, batendo a porta, amedrontando. Isso é geral. A questão é quem tem esperança e quem não tem. O cara não tem nada, então ele até vai fazer isso para não ficar pensando nessas coisas. Porque se eu parar a pensar ou desesperar, eu vou curtir. Se acontecer comigo, eu já provei de tudo. Por quê? Porque não tem esperança nenhuma. Não é isso? Muito bem, já encerrando então o capítulo 8 também. Do 14, 8:14, o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa. Seja simbolicamente, que eu acho que esse é o sentido do texto, simbolicamente, seja diretamente, foi Deus que fez isso, tá vendo? O próprio Deus, sim. Meu irmão, Deus é aquele que pode fazer um servo dele beber água venenosa. Deus pode ser aquele que vai cercar o teu povo hoje e levanta contra ele. Aí a pessoa vai sempre falar que é o diabo, mas nem sempre é o diabo, já falamos isso várias vezes. Às vezes é o próprio Deus fazendo, por consequência de pecado. Então, seja literalmente ou seja simbolicamente, essas coisas Deus pode fazer. Não estou falando que ele faz, mas que ele pode fazer, ele pode, porque ele já fez no passado. Se ele já fez no passado, significa que ele faz parte da ferramenta dele e ele pode de novo usar essas ferramentas. Né? Versículo 17. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Então, na história bíblica, Deus já mandou leão, Deus já mandou urso, serpente, pedra, chuva, raio. A terra se abriu e comeu pessoas. Imagina a terra se abrir sozinha e tragar pessoas. Tudo isso é ferramenta de Deus. Enfermidades, tudo é ferramenta de Deus. Seja em consequência de pecado ou até naturalmente. Tudo está lá na mala de ferramenta de Deus. Ele pode dar, pode. Né? Versículo 18. Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Por que vocês fizeram isso? Mais uma vez. Vá lá, dá uma voltinha e volta no ponto central. Idolatria. Versículo 22. Encerramos. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há remédio? Não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que tu vai buscar lá fora se você tem aqui dentro? Eu falo muito isso nos dias de hoje. Pastor, aqui eu posso cantar uma música do mundo? Rapaz, por que tu vai buscar lá fora o que você tem aqui dentro? Tudo que você busca lá fora, tu tem no Evangelho. Você não precisa dar no Evangelho, não. O que você busca no mundo, o Evangelho te dá. Se há remédio em Gileade, não há por que buscar remédio fora. E isso aí pode ser a nossa sugestão de hino, né? Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião, bálsamo de Gileade. Pode ser a nossa sugestão de cântico. Você já se inscreveu no nosso canal? A tua função é se inscrever, nos ajudar. Aqui embaixo, só apertar ali, ó, se inscrever. Inscreveu, já nos ajudou muito. Se quiser fazer um comentário, vai ajudar muito. Tira dúvida, pergunte, acrescente. E também dá um like aí, naquele sinalzinho de legal aí. Então é só apertar, dar um like, se inscrever e fazer um comentário. Nos ajuda muito em nosso canal. Faça a sua parte, que nós, assim, enquanto Deus nos permitir, nós procuraremos produzir os conteúdos. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus
nos abençoe.